temos aqui nossa primeira partida. Bom, como eu falei, a partida começa com uma francesa, né? 4-6, D4, D5 e cavalo C3. E agora vem algo interessante. Eu, particularmente, eu como, Neuri, como jogador, eu jogo a cavalo D2 na francesa. Mas eu acredito que cavalo C3 é um lance mais agressivo. É um lance que talvez dá mais possibilidades ao branco de lutar pela vitória. Lembrando que, particularmente, bispo B4, que era o lance que mais perigoso, né? Na atualidade já não é tão perigoso assim. E agora voltaram a jogar cavalo F6, que se considerava um pouco mais fraco anteriormente. Então, tirando isto, eu acho que cavalo C3 dá muitas mais possibilidades de jogar pela vitória que, por exemplo, o cavalo D2 e C5, ou seja, Atahashi com C5. Bom, bispo B4. Winável, E5, C5 e A3. E este é um tipo de posição que eu tive. É aquela posição que você tem experiências amargas sempre. Ou seja, você não importa se você faz joga essa posição de brancas ou de preta, você consegue perder sempre. No meu caso, aconteceu muitas vezes. Eh, eu consegui perder sempre que joguei de brancas e sempre que joguei de pretas. De pretas eu adorava. eh, Quando um adversário jogava dama G4 para capturar o peão. Aí, misteriosamente, ele jogava depois H4, H5, H6 e H7 e ele ganhava. Nem defendia nada mais. Aí, quando o de branca tentava fazer o mesmo, eu era massacrado na dama. É por isso que eu deixei de jogar essa posição. Então, eu passei para o plano número B, para o plano B, perdão, plano que era jogar cavalo F3. Aqui comecei a jogar cavalo F3 precisamente porque eu tinha medo de jogar outra posição porque sempre ia mal. O problema desta posição cavalo F3 é que a situação também melhorou para mim. Eu não conseguia posições boas. Logicamente, se fosse agora, por exemplo, eu teria certeza que nas posições com dama 5 a 4, posso jogar com dama D2 e D por C, mas naquela época eu pensava, não, triplicar os peões ali não pode ser bom para mim, tem que ser algo muito ruim. Mas, na verdade, quando você vai progredindo no xadrez, as coisas vão mudando, né? Eu espero que as boas recordações de João sejam de brancas, porque se são de preta, eu desejo muito, muito que você mude de abertura, ou de defesa, perdão. Então, parabéns. Bom, cavalo E7 e A4. A4 é um lance que é necessário nesta posição. Por que é necessário? Primeiramente, porque o peão de A3 é um peão atrasado, um peão isolado, perdão. Então, a casa que está na frente do peão isolado é uma casa fraca. Normalmente, se joga bispo D7 e bispo A4, que é extremadamente chato, porque existe a ameaça de capturar e atacar em C2, ou até simplesmente joga em C4 e o preto fica em uma posição muito confortável, porque este bispo não tem uma diagonal boa. Neste caso, pelo menos o bispo reserva a possibilidade de ir por A3 para entrar na diagonal A3 F8. Então, P6. A ideia de bispo B6 é lógica, né? Quem joga bispo B6, B6, perdão, tem como ideia jogar bispo A6. Então, qual é o lance, ou qual seria o lance bom, natural aqui? Cláudio, que conhece a posição, disse que é bispo B5. A ideia de bispo B5 é evitar bispo A6. Porque agora ele vai ter que jogar o bispo D7. Se joga bispo D7, eu posso tirar meu bispo, mas não tem bispo A6. Cavalo D7 e o cavalo C6 acontece a mesma coisa. Então, bispo D7 e bispo D3, que é a ideia. A ideia é manter o bispo para o ataque.
cavalo C6 e roque. Nada diferente. E agora vem um momento importante, porque ele joga cavalo A5. E outra vez, o que vocês acham desse lance cavalo A5? Vocês gostam desse lance? Acham raro? Interessante? Cláudio disse que não parece harmônico. Ok? Alguma outra opinião? Alguma outra ideia? Como eu falei, esta posição é bem interessante. A ideia é ocupar a casa C4. Logicamente, ele pode ocupar a casa C4, mas também parece perigoso abrir o diagonal para o bispo. Na verdade, esse tipo de lance é um lance que você tem que ter muito cuidado para fazer. Por quê? Se vocês aprofundam um pouco na posição, veem que o cavalo em C6, ele está atacando D4, ele pressiona sobre D4. Então, ele faz que o cavalo de F3 fique totalmente preso na defesa de D4, entendem? Então, uma vez que você joga cavalo A5, lembram da famosa teoria cavalo que sai, cavalo que entra? Bom, o cavalo saiu, então ele permite jogar cavalo G5. Então, temos que tomar em consideração essa possibilidade, certo? Não quer dizer que cavalo G5 seja o lance agora, mas cavalo A5 permite esse tipo de lance. Então, temos que ter, como falei, muito cuidado. Então, cavalo C6 não é um lance bom. Torre 1, lance natural. E peão por peão. Esto é para colocar o cavalo em C4, né? Como tinha falado o João. E o cavalo em C4 é um cavalo lindo. Cavalo que está bem ali. Mas quem assistiu a aula da quinta pode ter uma ideia clara sobre esse cavalo. Não sei se vocês concordam comigo, mas exatamente. Esse cavalo em C4 pode ser chamado como uma peça supérflua. Por quê? Porque a peça, o cavalo em C4 está bem, é uma peça que está maravilhosa. Você olha para ela, é uma peça fantástica. Mas, ao mesmo tempo, esse cavalo não ajuda em nada. Ele está lindo ali, mas ele não aporta nada na posição. E ele perdeu a função mais importante dele, que é atacar D4. Então, logicamente, o branco tem que tentar explorar isto. O que acontece aqui? Na verdade, o preto diz: estamos em uma francesa com o centro fechado. Na teoria, meu rei está perfeito. O rei no centro, com o centro fechado, não deve ter nenhum tipo de ataque. Para as brancas, a visão dela deve ser o seguinte: o rei do meu adversário está no centro, então eu tenho que tentar abrir o centro para atacar. Basicamente é isso. Com o plano de cavalo A5 e cavalo C4, embora o cavalo esteja em uma casa que pareça fantástica, o cavalo realmente não aporta o que ele deveria aportar na posição. Então é algo que parece um paradoxo, mas infelizmente assim é. Então, como devemos continuar ou como podemos continuar? Alguma ideia? Cavalo D2. O Vicente, se você joga cavalo D2, você está melhorando o cavalo ruim dele. Entendeu? O Cláudio quer jogar cavalo H4 para F4, F5 para atacar. Mas podemos ver que esse ataque não é tão rápido assim. Parece um pouco melhor cavalo G5. Cavalo G5 está passando a dama muito rápido. A ideia era tomar de bispo, né? A ideia é tomar de bispo, mas ele poderia, ou seja, o que estava falando é que ele poderia capturar em D2. Existe a possibilidade de capturar em D2. Então esse é o problema principal da posição, entendeu? O Bruno está certo. Parece que a torre em F1 para jogar F4, F5 seria bem interessante, né? Mas a torre em E1 está cumprindo uma função importante. Não sei se lembram
quando eu falei sobre Ninsovic, a sobreproteção do ponto E5. H6, exatamente. Depois deste lance, dama H5. E podemos ver que a posição que parecia muito simples, muito sem nada especial, começa a ser preocupante para as pretas. O preto não tem muito lance bom. Ele vai ter que enfraquecer ainda mais a posição. E basicamente, o problema principal é que o branco conseguiu tirar esse cavalo del F3, né? Com cavalo, como eu falei, com o cavalo em C6, o cavalo de F3 teria que ficar preso ali, né? Bom, que jogaram G6, que parece lógica. E temos que manter a dama, né? Dama H4. E jogou cavalo F5. Se ele não jogasse cavalo F5, eu acredito que o branco poderia jogar, entre outras, cavalo F3, ameaçando dama F6, ou até bispo G5, seguido de bispo F6, e a posição se tornaria uma posição bem crítica para o preto. Então, alguma recomendação nesta posição? O dama H3 é o lance natural. Lance natural, como disse o Vicente. Mas o rei no centro, gente, sempre é um problema. Então, temos que lembrar que sempre que nosso adversário tem algo errado, a gente tem que tentar explorar esse problema, porque se a gente não explora, simplesmente não existe. Eu sempre insisto, debilidade não é debilidade se não pode ser atacado. Então, essa fraqueza não é fraqueza se não pode ser atacado. O Cláudio, cavalo por E6, não tem bispo por E6? Aqui, bispo por F5. Isso foi demasiado agressivo. Logicamente, temos que tomar com um PNG, né? Não parece muito legal capturar com um peão de E e levar E6, explorando a posição do rei no centro. E o problema principal do rei no centro. Embora você possa acreditar que o rei está bem defendido, o rei no centro sempre é um alvo de ataque. Então, depois de cavalo por F7, perdão, a posição está totalmente ganha. Então, com um lance bem simples de ataque, desaba totalmente a posição do preto. Ele jogou rei por F7, dama F6, bom, rei G8 única. E agora, como continua o ataque? Precisamos de peças para o ataque. A lógica indica que precisamos de peça para o ataque, então, torre A3. Passamos nossa peça para o ataque, né? Sempre acontece isso, quando temos vantagem, precisamos de peças para o ataque. Ele jogou F4, como podemos continuar? Simples, perfeito. Bispo por F4. Estamos ganhando totalmente. Então, podemos ver que o ataque se desenvolve sozinho. O preto não tem como se defender. Temos a torre para passar. Temos a dama na frente do rei, o bispo entrando. O único lance que ele pode fazer para defender é cavalo por A3. E agora, a reserva, né? Sim, todas as peças atacando e nenhuma defendendo. A torre em H8, esto é bem curioso. A torre em H8 nunca foi mexida, a torre em A8 nunca foi mexida. Logicamente, torre 3. E agora o branco tem uma torre menos. Pronto, torre e cavalo menos. Mas o preto não tem coordenação aqui. Não tem como defender. Agora as três peças perfeitamente coordenadas passam para o ataque. Ele jogou bispo E8 e depois de torre G3 abandonou. Então foi uma partida relativamente simples, rápida, mas vocês podem ver que interessante, né? A forma do branco abrir o centro para atacar. E isso é importante. O rei no centro sempre vai ser um problema. E o que acontece é que muitas vezes a gente não consegue encontrar como explorar o rei no centro. Mas aqui foi simples, um sacrifício, abrir a posição
e depois que o rei ficou exposto, o rei em G8, torre A3, passando a peça para o ataque, e problema resolvido.